O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, voltou a divergir da maioria da primeira turma do STF e defendeu que o julgamento dos envolvidos na suposta trama golpista do 8 de janeiro deveria ocorrer no plenário da Corte. Aliás, ele tinha dito que deveria ter ocorrido de verdade na primeira instância do Poder Judiciário. Fux alegou que, ainda que os investigados não exerçam mais funções públicas, estão sendo julgados como se ocupassem cargos de autoridade, o que justificaria a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal e não só da primeira turma. Ele também criticou a existência de divergências internas entre as turmas do STF, dizendo que o modelo atual de julgamento prejudica a imagem do tribunal. A decisão da turma mantém os julgamentos dos noticiados pela alegada trama golpista com a primeira turma, da qual o ministro foi voto vencido, tanto nesse caso quanto no julgamento de Bolsonaro e outros 7 acusados. Fux ressaltou que não questiona o princípio do juiz natural, mas defende uma discussão estrutural sobre a competência no âmbito do STF. E já vou jogar essa batata quente para ele. O que o Fux falou hoje, será isso, Marcília, a preparação para uma futura anulação de toda essa história quando houver condição, vamos falar assim, política favorável a isso? Não acredito que o Fux esteja abrindo portas para nada. Acho que o Fux está mais preocupado em salvar ou ressalvar a própria biografia, ou demonstrar, enfim, o seu descontentamento pessoal. Creio que se há alguma estratégia no Fux, é ele acompanhar todo mundo, embora pense diferente. Então é aquela estratégia de, eu não gosto daquele lugar, mas eu vou com você. Sabe como a gente faz com um casal? Você te vira para a mulher da gente que é no lugar, a gente fala assim, poxa, eu não gosto de ir lá, mas eu vou para não dar problema. E o Fux é mais ou menos assim, eu não gosto disso que eu estou fazendo, mas eu acompanho vocês aqui, vou com a maioria, mesmo que eu pense diferente. Não é assim que se procede em relação a julgamentos. Você precisa ter independência e autonomia, pelo menos dentro dos tribunais, se você quer ser um juiz. Você precisa ter a coragem do enfrentamento, do confronto, porque enfrentamento e confronto, diferente de às vezes dentro de um relacionamento, dentro de um tribunal, isso é bem-vindo, isso é desejável, isso é esperado, isso é o que é exatamente um tribunal colegiado. Você pensa diferente? Mostre, exponha, divirja, faça valer a sua contrariedade em relação àquilo. Acho que o Fux, repito, se tem uma estratégia, é a de ir com todo mundo. Mas veja, o ponto, e com isso não fragilizar a corte, não fragilizar o julgamento. Pode ser que quando houver algum tipo de possibilidade política, o próprio STF arranje uma forma de rever as suas penas ou rever os seus posicionamentos, mas não acredito que o Fux esteja criando algum furo na pedra em relação a isso. Acho que isso virá de outra esfera ou de outro lugar. Agora, a gente precisa relembrar aqui que o Fux, o que ele está trazendo tecnicamente, embora apenas no argumento, é relevante. E curiosamente, contraria a própria nota do Barroso desse final de semana. Porque quando ele diz que esse julgamento deveria estar na primeira instância, não deveria estar no STF, ele vai contra o que o Barroso disse na nota ao Economist, dizendo que seria absurdo que o tribunal não estivesse julgando isso na sua primeira turma, que seria excepcional se isso não estivesse na primeira turma. E o Fux mostra bem que não é verdade. E por que não é verdade? Porque ninguém ali tem foro privilegiado hoje. E se ninguém tem foro privilegiado hoje, deveria estar na primeira instância. Mas se o alcance do foro privilegiado foi ampliado agora, né, enfim, de ocasião pelo próprio STF, bom, então isso deveria ir ao plenário e não à primeira turma. O regimento interno do STF não é mais importante que a Constituição, que a lei, que o bom senso. Nós precisamos entender que se um caso desse tamanho ou dessa importância pode ser julgado pela primeira turma, bom, então o que resta para ser julgado pelo plenário? O plenário não é segunda instância da primeira turma ou de qualquer outra. O plenário é justamente para casos relevantes
como esse. Mas a gente sabe, isso está na primeira turma, porque ali é um ambiente controlado para que o julgamento, que as denúncias sejam recebidas e que os réus todos sejam, ou pelo menos boa parte deles, aqueles que estão em torno do Bolsonaro, que representam o bolsonarismo, sejam condenados sem muita dificuldade ou sem muito alarde, sem muito barulho e de uma forma célere, que é o que eles querem, já anunciaram desde o início, sobretudo que isso aconteça antes do período eleitoral do ano que vem. Bela crônica da condenação anunciada. Dureza. No julgamento dessa segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal, as defesas dos réus do chamado Núcleo 2 da alegada trama golpista negaram envolvimento em qualquer suposta ação golpista e apontaram a falta de materialidade das acusações. A defesa de Mauro Cid negou que ele tenha monitorado o ministro Alexandre de Moraes, alegando que apenas consultou dados públicos. Os advogados de Felipe Martins destacaram que não há justa causa para a denúncia, reforçando que os elementos são frágeis e politizados. Todos os advogados ressaltaram que o processo é movido por motivação política e que não há provas de participação efetiva em qualquer suposta tentativa de golpe. Mas a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 6 investigados por tentativa de golpe de Estado. As acusações incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público e participação em organização criminosa. A defesa alega perseguição política e falta de provas. O julgamento concentra críticas por abuso de autoridade e protagonismo judicial. Fabiana Barroso, você hoje passou o dia assistindo a esse julgamento. Qual foi a sua avaliação? Olha, Serrão, primeiro que é difícil, uma experiência humana tenebrosa, mas eu sou apaixonada pelo direito em si, então a gente sempre fica, né, a gente sofre junto com os advogados neste caso, porque é um caso que realmente precisa do exercício da advocacia, assim, na sua forma mais primitiva. Mas eu anotei alguns pontos, inclusive, porque faço questão aqui de dizer, de uma forma para que todos entendam, que primeiro, né, isso é uma decisão interlocutória, o que significa, não é uma decisão final, mas foi ali julgado essa admissibilidade como se não houvesse amanhã. Os ministros se esforçaram demais para manter a narrativa, assim, furiosamente, de que este segundo grupo seria o cérebro, né, seria ali o que o Felipe Martins acusado de ser o núcleo jurídico, embora, como até disse o próprio advogado dele, o Sebastião Coelho, ele não é advogado. E aí cai na narrativa e a falácia da minuta, e eu afirmo aqui que é uma falácia em relação ao Felipe Martins, esta minuta, porque haviam 2 minutas, uma estava rodando as redes sociais, eu mesma me recordo de ter visto no Conjuro, tá? Antes de tudo isso acontecer. Então, uma questão assim, só de trazer a verdade, de trazer luz, né? Então, tecnicamente, o Supremo ele tem que estabelecer isso. Persistiu também o Fux dizendo o óbvio, né, de que não são, esse julgamento jamais deveria ser julgado pela turma, e assim, considerando lá na frente a exceção deveria ser remetido ao plenário, mas ainda ele colocou de uma forma muito coerente os argumentos de que são pessoas comuns, e pessoas comuns têm que ser julgadas pela justiça comum, mesmo porque você tem como recorrer, e a Corte Constitucional, que é realmente importante, ou deveria ser importante, pelas matérias que acumulam em si, e não deveria estar julgando esse tipo de crime na esfera penal. O ministro Alexandre de Moraes se comportou, eu estou fazendo um resumão, tá? Como um promotor de justiça, aliás, várias vezes ele se valeu disso, né? Ele disse que ele já foi, que já teve essa função, inclusive de secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que é uma verdade, e quis dizer sobre investigações, quis dizer sobre postura, né? Ficou muito incomodado com uma interrupção que também foi feita pelo doutor Sebastião Coelho, e muito bem, né? Para isso que os advogados estão ali, para perguntar em qual página, né, dos autos estava essa minuta,
E a resposta do ministro Alexandre de Moraes foi: vamos ver isso lá na frente, né? E chegou lá na frente, nós não vimos isso, né? Não vimos, a não ser a narrativa. Então, até, deixa eu ver mais aqui, as premissas que eles colocam, que os ministros colocam, são falsas, então, portanto, qualquer julgamento técnico que venha disso, é o tal da árvore envenenada, o fruto foi envenenado, a árvore, a água, neste caso, está envenenada, então, você tem só narrativas. O deboche do ministro Flávio Dino, que a todo tempo, né, fazia piadas inconvenientes para quem estava presencialmente ali, sabendo que o futuro da sua própria vida está na decisão daquelas pessoas, estava respeitando o ambiente do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu me refiro ao Felipe Martins, mais uma vez, que foi com sua esposa ali, a gente sabe que não foi fácil que ele enfrentou, né, as provocações de jornalistas como o Guga Noblat, que teve a capacidade de nos envergonhar como humanos, né, que infelizmente a gente pertence à mesma categoria, e o Noblat deveria se lembrar disso, e assim, a teoria geral do direito deveria ser refeita para que esse julgamento tenha alguma validade. Eu só vejo nulidades, e aqui eu estou falando da parte técnica, da parte legal da coisa, né? Também fiquei impactada que o ministro Fux sustenta o que sustenta, mas não vota, né? Não faz aquele voto contrário. Então, a ementa desse julgamento, eu nem vi se acabou saindo neste espaço aqui de tempo que a gente está falando, mas provavelmente será idêntica à do primeiro núcleo, da primeira bacia que a gente se refere. Então, tudo isso, gente, trazendo à luz para nós, filmado pela TV Justiça, transmitido pela TV Justiça, algo institucional e algo que não se firma no nosso ordenamento jurídico e nem de outros países, nem de países que a gente considera ditaduras. Isso que realmente me preocupou. Então, por exemplo, foi citada ali uma parte que o problema, então, a PGR teria denunciado que o golpe começou, suposto golpe, com a interferência da Polícia Federal, Rodoviária Federal, parando os ônibus, etc. E aí foi levando as informações, né, pelos advogados ali, que o TSE não reportou esse tipo de problema. E aí a ministra Carmen Lúcia vai lá e faz toda uma alegação que não é nada jurídica, que é uma narrativa, dizendo que eles interferiram, que por isso não houve. Não, gente, não é isso que está sendo julgado, não se fala disso. Da onde surgiu isso? Por acaso, então, peraí, as eleições foram atrapalhadas por esse tipo de atividade? Ou isso foi só uma narrativa jornalística casuística? Né? Aí o ministro também, Flávio Dino, se levanta e fala: isso aqui não é um casuísmo, não é um julgamento que tem casuísmo. Eu não sei aonde não tem, foi assim, cravado disso, de nulidades, né? Então, eu penso realmente, porque vamos chegar nesse denominador, não sei em quanto tempo, mas a justiça será restabelecida e essas pessoas serão ainda aquelas pessoas que nós, como sociedade, teremos que pedir desculpa de joelhos, porque estão sendo submetidas à tortura psicológica, à exposição nacional, né, de coisas que não são pessoas públicas, a grande massa não é. E aí, quando relembra, me dá um aperto no coração, porque também os réus, hoje, né, já são réus, infelizmente a denúncia foi recebida por unanimidade, eles se tornam pessoas colocadas no aspecto penal sem nunca ter tido algo, bem pelo contrário, Silvia Vasquez, os militares que falaram ali, são pessoas que trouxeram orgulho ao Brasil e ao brasileiro. Né? Quanto poderia realmente essa energia estar sendo gasta com pessoas que faz mal ao Brasil e que, na minha visão, por exemplo, traficantes poderosos, narcotraficantes, teria que ter esse enfoque, porque eles realmente, se a gente for analisar assim plenamente e filosoficamente, eles cometem atentados contra o Estado Democrático de Direito todo dia. Né? Então, o negócio é mais profundo, vai ter, né? Isso foi só um começo, mas hoje, particularmente, me causou náuseas, né? A forma que eles foram ruins no sentido humano mesmo, sabe? De ver ali aqueles advogados se esforçando tanto e figuras como Felipe Martins, pessoas ali vendo a sua vida desmoronar, porque não há chance alguma com esse tribunal, gente. Não há. Não tem como enganar e dourar a pílula. Mas provavelmente todo mundo será condenado e apenas exorbitantes.
E a lacração canhota tem dia que ela entra pelo cano. A Justiça do Rio de Janeiro tornou o influenciador Felipe Neto réu de uma ação penal movida pela deputada federal Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina. Segundo a queixa-crime, o youtuber insinuou numa publicação no X, o ex-Twitter, em junho de 2024, que o uso de uma tiara de florzinhas por Zanata teria a conotação de apologia ao nazismo. Se deu mal. A defesa da parlamentar alega que o acessório é parte de sua identidade visual desde a campanha eleitoral e que a postagem de Felipe Neto teve intenção clara de atingir sua honra e prejudicar seu mandato. A Justiça tentou conciliação entre as partes numa audiência realizada em 2 de abril, mas não houve acordo. O Ministério Público opinou pelo prosseguimento da ação e agora Felipe Neto terá prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Fabiana Barroso, a Araruta tem seu dia de mingau também, né? Já estou rindo acumulado aqui, né? Do Silvio que falou da Tieta, agora dessa também. Eu não falo o nome desse menino, ou melhor, desse senhor que se faz de menino, por motivos óbvios, ele processa qualquer um. Mas Júlia Zanata, que gostoso, né? Que delícia. O chat aqui está falando, existe justiça de vez em quando. A gente precisa se apegar nesse movimento de justiça e ver que é assim que se faz. Né? A justiça está para isso. Está vendo, ministros? Eu tenho que dar bronca nos ministros. Porque quando a honra é ofendida, olha como se faz, né? Entra na justiça, discute, faz proposta de acordo, vê o que é proporcional, pega a sentença, né? Fica olhando para ela, falando, aí, tá vendo? Eu tinha razão. E realmente, né? Eles têm mania de estigmatizar as pessoas. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que faz parte da cultura lá do Sul, aquela tiara bonita, né? E a Júlia Zanata sempre utilizou. É gente chata que não tem o que fazer, igual o Paulo Betti, também é chato, não tem o que fazer. E quando se mete no que não deveria, só transmite ódio, só transmite isso, que o Brasil está assim, olha, a gente está cansado, o brasileiro tem que se preocupar amanhã, né, com o que vai almoçar, se livrar dos verdadeiros bandidos que estão nas ruas como se não fosse nada, que o juiz abraça e fala, e pergunta se está com frio, não é assim? Então, assim, né, a justiça, finalmente, a gente vê um resquício ali, por isso que a gente insiste. Existe, sim, né, a justiça e a lei no Brasil. É só as inovações fora da lei que estão incomodando demais. Dureza, dureza. André Marcília, Felipe Neto ultrapassou o seu limite de liberdade de expressão? Eu estava aqui até procurando, o Navarro bem lembrou, é Timóteo, né? O Paulo Betti era o Timóteo da Tieta. Eu acho que me interessa muito mais o que o Timóteo pensa do que o Paulo Betti pensa. Mas, enfim, seja como for, o Felipe Neto, né, ele precisa parar de ser café com leite no país. Né? Então, percebam que é mais ou menos sempre assim que ele age. Ele vai lá, diz alguma coisa, quando essa alguma coisa pega mal, ele vai lá e pede desculpa. Né? Só que toda a repercussão do que ele disse já está feita. Então, tem ele tem uma liberdade, o exercício da liberdade de expressão bipolar. Tem muita gente que é assim, né? Uma bipolaridade só, no entanto, de ocasião. Porque quando começa a pegar mal, ele vai lá e os ventos sopram para um lado, ele tem uma opinião. Os ventos sopram para o outro, ele tem outra opinião. E assim ele vai tocando. Só que nisso ele pode, sem dúvida, ofender uma ou outra pessoa e a pessoa tem o direito de contrapor-se a ele. O que acontece, em geral, com pessoas como ele é que aí, nesse caso, eles começam a dizer que eles são vítimas e que quem está promovendo algum ato contra eles é que quer o seu mal e o mal é quem busca o seu direito. Eu já vi, inclusive, em juízes ou até mesmo algumas pessoas dizerem da Zanata que não, ela promove ações judiciais como se isso fosse uma maneira de ela
calar a liberdade alheia. Isso é uma burrice sem tamanho. O processo judicial é um direito constitucional. Você tem acesso à justiça. Se você acha que você foi ofendido, você busca um juiz. Agora, se isso não é uma maneira civilizada de se resolver uma questão, qual é então? Agora, é curioso que essas mesmas pessoas que dizem isso são os que mais litigam, os que mais buscam justiça e os que mais buscam, inclusive, elementos que não são de justiça e são piores, muito piores do que qualquer tipo de censura, que é o cancelamento, buscam promover algum tipo de exposição da imagem da pessoa. E o Felipe, ele tem já um currículo vasto nisso, né? Embora ele tenha um livro sobre como combater o ódio, me parece que não é muito comum que ele o faça. Muito bem, agora vamos falar de uma promoção bacana para a turma do Bradock Show. Bradock está te dando uma semana de curso de inglês gratuito. Isso? Você acha que passou da idade para aprender inglês? A gente garante que não. Você vai descobrir o quanto você pode aprender inglês com a Daily Talks. É isso. Bradock está te dando uma semana de curso de inglês grátis. Então, aproveita. Acesse agora via WhatsApp e faça: quero estudar inglês com Teacher Vitor, Carol, Fernanda ou Brenda. Quero aprender inglês com quem entende da língua de Shakespeare de verdade. Então, acesse agora o WhatsApp 98 81 89 14 13. Ou então pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na página, cai direto no atendimento especial que você vai ter na Daily Talks. Fez a aula uma semana? Gostou do método? Tem condição de receber uma promoção especial para continuar estudando? É isso que a gente quer. A gente quer que você avance, aprenda inglês, put the book on the table. É só isso. É facinho. Estude inglês que você vai avançar muito. Então, tá aí a promoção Daily Talks. Ligue agora, faça um teste. A gente quer saber se esse programa funciona de verdade. E você, nossa audiência, é fundamental para fazer esse teste e também se desafiar. Hora de você aprender inglês. Daily Talks, porque aqui você domina o inglês com os mestres do idioma. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.